Meus amigos, parece que a construção da nova Vila Belmiro, o sonho da construção do novo Estádio do Santos, uma arena moderna para acomodar o maior número de torcedores, vai se tornando um sonho cada vez mais distante. Na noite da quarta-feira, numa reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Marcelo Teixeira jogou uma espécie de balde de água fria na expectativa do início da comercialização de camarotes e cadeiras cativas do novo Estádio do Santos. Uma novela que já vem se arrastando há alguns meses, uma novela em que há diversas solicitações de mudanças no contrato, idas e vindas e uma incerteza sobre o prazo da construção da nova Vila Belmiro. Mas, por enquanto, o que temos de mais concreto nos aponta para um processo que ainda vai demorar. Então, como eu disse logo na abertura desse vídeo, o sonho da nova Vila Belmiro parece cada vez mais distante. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e nesta quinta-feira, dia 14 de março, nós vamos falar sobre essa reunião do Conselho Deliberativo. Eu vou tentar passar para vocês um panorama mais recente do que está acontecendo nessas tratativas, nessas conversas de bastidores e até mesmo em declarações públicas do novo presidente do Santos, presidente Marcelo Teixeira, sobre a construção do novo Estádio do Santos, uma arena multiuso, chique e que esteja assim condizente com os padrões das novas arenas do futebol, não apenas brasileiro, mas internacional. Antes de entrarmos no ponto central desse vídeo, eu quero pedir para você aquele ritual de sempre. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. E nós temos publicado vídeos novos todos os dias e justamente por causa disso, dá uma moral aí, já senta o dedo no like, comenta o que você está achando dessa negociação pela nova Vila Belmiro, diga se você está otimista para a construção do estádio quanto antes ou se você acha que essa novela ainda vai se arrastar. Compartilhe esse vídeo e fale do canal Filho de Peixe para os amigos. Será que você conhece alguém que quer saber sobre o status da nova Vila Belmiro? Manda esse vídeo para ele, joga nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Eu peço para que você faça isso, porque dessa forma você ajuda ao crescimento do canal. Estamos indo rumo aos 5.000 inscritos. Conto com o seu engajamento, com a sua participação, porque você sabe, aqui neste canal, o torcedor santista e torcedores de outros clubes também, claro, são sempre bem-vindos, tem vez e voz. Então vamos lá falar dessa história da nova Vila Belmiro. Para quem não sabe, na noite desta quarta-feira houve uma reunião do Conselho Deliberativo. E nessa reunião, o presidente Marcelo Teixeira basicamente botou o pé no freio, né? Jogou um balde de água fria na expectativa de início da venda dos camarotes e das cadeiras cativas da Vila Belmiro. Se você não sabe o que está acontecendo, qual era o cronograma, estava previsto para abril o início da venda dessas partes do estádio, né? Dessas cadeiras, desses locais do estádio. Abril, que é um mês festivo, é um mês de aniversário do Santos, então essa era a previsão inicial. O presidente Marcelo Teixeira já deixou isso claro que isso não vai acontecer. Por quê? Vamos então voltar no tempo. Essa história, essa parceria, esse namoro, podemos tratar dessa forma, entre Santos e W Torre, não é algo recente. Já vem acontecendo há diversos meses, já podemos dizer até que estamos na casa dos anos. Já acontece há alguns anos essas negociações, mas um primeiro contrato, digamos assim, uma carta de intenção, um memorando de intenção para a construção da nova Vila Belmiro, a primeira versão deste contrato foi assinada ainda na gestão do presidente anterior, aquele o qual eu me recuso a citar o nome, o pior presidente da história do Santos, você sabe quem é. E aí, ele felizmente foi extirpado da história do Santos, foi chutado da história do Santos, sequer disputou a eleição, entre o presidente Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, então, foi mergulhar nos detalhes do contrato. E você já deve ter visto em alguma declaração do Marcelo Teixeira dizendo que o contrato precisava ser detalhadamente analisado. E a nova gestão, o presidente Marcelo Teixeira, que já disse, inclusive, literalmente, abre aspas para o Marcelo Teixeira, que o Santos não se prostituiria para a construção da nova Vila Belmiro, fecha aspas, o Marcelo Teixeira tem feito algumas ponderações. Ele costuma dizer que algumas coisas foram feitas no escuro, algumas coisas foram feitas sem muito embasamento técnico para a construção desse novo estádio, então, e é legítimo que a nova gestão sente para negociar com a W Torre, a empresa também responsável pelo estádio do Palmeiras, e falaremos de um representante do Palmeiras mais adiante nesse vídeo, que o Marcelo Teixeira queira ali fazer
perguntas, sugestões e novas exigências para a W Torre. E é neste momento em que nos encontramos agora. O presidente Marcelo Teixeira fez novas demandas à W Torre, a W Torre está tentando conciliar coisas que sejam benéficas para ela, porque nós temos que levar em consideração também que para a W Torre é um negócio, mas ao mesmo tempo tentar atender demandas do presidente Marcelo Teixeira. E é aí que temos o primeiro enrosco nessa história. Depois que Marcelo Teixeira e W Torre, a nova gestão do Santos e a W Torre passem a falar a mesma língua, o que o presidente Marcelo Teixeira quer fazer? Que este dito novo contrato passe por uma avaliação do Conselho Deliberativo e depois por uma assembleia de sócios para que os associados do Santos, para aqueles que têm direito a voto, analisem e opinem se o novo contrato será aceito ou não, se a nova Vila Belmiro sairá do papel ou não. Nesse momento, então, você vai me perguntar, André, mas se Marcelo Teixeira e W Torre chegarem a um consenso hoje, amanhã, daqui 2 dias, por que é que não pode vender, então, os camarotes e as cativas a partir de abril, como estava inicialmente previsto? Bom, o Estatuto do Santos Futebol Clube diz que para a convocação de uma votação dos associados, a convocação dos associados, melhor dizendo, precisa ser feita com um prazo mínimo de 30 dias. Portanto, hoje, dia 14 de março, isso já extrapolaria o prazo inicial do começo, do comecinho do mês de abril. Então, esse é um dos enroscos desta história. E aí, o presidente Marcelo Teixeira quer que isso passe pelo conselho, passe pelos associados para, nas palavras dele, legitimar o processo. Já que o processo anterior foi feito numa outra gestão, as eventuais alterações que venham a ser feitas nessas tratativas entre Santos e W Torre, o Marcelo Teixeira quer a chancela do conselho e do associado. Você pode discordar, achar que isso é algo absolutamente burocrático, que isso só atrasa uma construção de algo que vai ser fundamental para que o Santos dê um próximo passo em arrecadação, em estrutura, etc e tal, mas a gente não pode achar que o que o Marcelo Teixeira está fazendo é errado. Em alguns casos, tá? Essa é apenas a minha opinião, já quero saber a sua, então já vai comentando. Eu acho que o excesso de zelo, em alguns casos, é importante, tá bom? E aí, então, é por isso que o Santos vai ali tateando e não quer meter o pé pelas mãos. E aí eu vou dar o crédito para o Diário do Peixe, uma reportagem assinada pelo Giovanni Martinelli, que é um dos responsáveis pelo portal, uma reportagem de bastidor muito saborosa. Eu, como jornalista formado, jornalista de profissão, aprecio muito esse tipo de reportagem. O Giovanni Martinelli narra no Diário do Peixe, que uma conversa do presidente Marcelo Teixeira com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a nossa popular tia Leila, a Leila Pereira disse ao Marcelo Teixeira que a W Torre não tem honrado seus compromissos e que a empresa estaria numa situação financeira muito delicada e que isso colocaria em risco a execução de alguns compromissos por parte da W Torre. A reportagem narra ainda que o Santos tem em mãos documentos sobre a situação financeira, a situação, a verdadeira situação da W Torre e que esses documentos serão analisados por uma auditoria independente. Diante desse quadro, é possível que neste momento você esteja se perguntando: bom, mas se Santos e W Torre não falam a mesma língua e que supostamente a empresa não honra seus compromissos e ainda pode estar numa crise financeira que possa colocar sob risco o contrato, por que o Santos então não dá um pé na bunda da W Torre e vai procurar outras alternativas? A resposta para você é porque neste processo em que o Santos se comprometeu a negociar com a W Torre, segundo reportagem do Globo Esporte, dando crédito aqui, como eu sempre faço, existe uma multa estipulada nesse contrato. Então, o Santos não pode simplesmente pegar o papel, rasgar e falar para a W Torre: passar bem, eu vou procurar outra alternativa. Eu não encontrei em nenhuma reportagem o valor dessa multa, mas a gente sabe que na atual situação financeira do Santos, é melhor evitar qualquer tipo de gasto, digamos, extraordinário, tá bom? E aí, como eu disse, só para a gente, passando já para a parte final desse vídeo, por que eu acho que esse processo, por mais que seja frustrante, porque eu gostaria muito de ver um novo estádio, a gente tem visto aí nessa semana especial que antecede o jogo do Santos nas quartas de final, nós trouxemos já 2 vídeos aqui
falando dessa história da Vila Belmiro, do Santos jogar contra a Lusa lá, o Santos querendo jogar na capital para fazer mais grana. Então a gente sabe que é muito importante que o Santos tenha a sua arena multiuso, a sua arena aconchegante, para receber o maior número de torcedores, porque eu tenho certeza que a nova arena, a nova Vila Belmiro, vai ser um sucesso. Mas é importante não meter os pés pelas mãos, porque nós estamos vendo aí o Palmeiras tendo que jogar na Arena Barueri, porque a W Torre deixa o campo numa situação que não dá. A gente tem visto a W Torre no verdadeiro pé de guerra com a gestão da Leila Pereira, me desculpem, no Palmeiras. Portanto, como eu disse, o excesso de zelo em alguns casos é importante. E o Santos tem que fazer algo também que seja benéfico para ele, porque depois não é simplesmente derruba o estádio e vamos para uma versão C do estádio. E também, voltando à reportagem do Giovanni Martinelli, ele diz ali que enquanto o Marcelo Teixeira tenta chegar num consenso com a W Torre, ele está mapeando soluções para um eventual plano B. Mas que algumas sugestões levadas a ele, a própria palavra que o Giovanni usa na reportagem é mirabolantes, ideias mirabolantes. Uma delas, segundo o Giovanni, numa belíssima reportagem, recomendo que você leia, diz que algum gênio sugeriu ao Marcelo Teixeira que o Santos fizesse uma nova Vila Belmiro no formato dos containers, semelhante ao que aconteceu na Copa do Catar. Eram vários containers que davam forma no estádio, depois eles tiraram um container e não existe mais estádio. Isso é uma piada, não tem como levar isso em consideração, mas eu estou citando isso para você que me segue aqui, você que me acompanha, ter uma noção de que não é simplesmente chutar a W Torre, porque as ideias que chegam ao Santos, ou elas não são execuíveis, como essa dos containers, que é uma verdadeira piada, e o Santos também não pode simplesmente rasgar um contrato, porque tem uma multa para pagar. E aí então, na parte final desse vídeo, para dizer para o torcedor santista que, seja como for então, o cenário que nós temos, né, em tela neste momento é que se acontecer as obras na Vila Belmiro, no nosso atual estádio, elas devem ficar, infelizmente, apenas para 2025. E nesse meio do caminho, então, o Santos segue jogando seus jogos, mandando seus jogos na Vila Belmiro e no Pacaembu. Porque se você já é inscrito aqui do canal há algum tempo, você fatalmente já me ouviu dizendo, seja em vídeo, seja nas nossas lives, pré ou pós-jogo, de que o CEO da Alegra Pacaembu, a concessionária que agora toma conta do estádio do Pacaembu, tem nesse contrato para 2024, prevê que o Santos mande 10 jogos lá no estádio do Pacaembu, que também está com a sua previsão de reinauguração adiada, porque é uma obra que nunca fica pronta. Seja como for, se o Santos não tiver uma nova Vila Belmiro feita tão logo e tiver algum problema para jogar no estádio dos nossos co-irmãos, digamos assim, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, nossos rivais aqui do estado de São Paulo, o Santos pode, segundo o CEO da concessionária que administra o estádio do Pacaembu, jogar 10 partidas na capital paulista ainda em 2024. Então, esse era o resumo que eu queria passar para vocês. É um pouco frustrante saber que a Vila Belmiro a nova Vila Belmiro parece ser um sonho distante, mas eu acho que nesse caso o Santos tem que ser cauteloso para não fazer, falando português claro, uma cagada. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Você concorda comigo? O que você está achando dessa novela Santos W Torre para a construção de uma nova Vila Belmiro? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir a opinião e a versão de cada um de vocês. O resto, você já sabe. Se inscreva se estiver chegando aqui pela primeira vez, ative o sininho, deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo se você acha que ele é útil para algum colega seu, algum torcedor do Santos, e me ajude a crescer cada vez mais com o canal, chegando aos 5.000 inscritos, e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade sobre o Santos, e fique ligado então na programação do canal Filho de Peixe nessa semana especial que antecede o jogo entre Santos e Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no domingo, às 8h15, no Templo Sagrado do Futebol, a nossa querida Vila Belmiro. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.